bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horário aí todo mundo estará assistindo essa aula. Então, hoje vamos falar sobre a crítica marxista do direito ou ao direito privado. O mais correto aqui seria ao direito privado, onde eu gostaria que vocês guardassem pelo menos 3 conceitos aqui, tá? O conceito de forma jurídica, guardem isso, é uma forma jurídica, o conceito de fetichismo e o conceito de ideologia, tá? Na verdade, esses conceitos, eles nos ajudam a pensar criticamente, a sair do lugar comum, a sair daquilo que é o estabilizado já do tradicional do direito privado, tá? E aí, a grande questão que vai mapear ou rondar a teoria marxista, quando ela olha para o direito privado, é que há uma suspeita, né? Porque o direito privado, ele tradicionalmente é colocado como aquele que protege a liberdade, mas a crítica marxista, ao testar esta questão, essa proteção da liberdade, vai entender que, na verdade, ele protege a forma mercadoria disfarçada de equivalência jurídica, tá? Então, se vocês lerem o Capital, vocês vão ver que a primeira parte do Capital é meio a metodologia que é utilizada, tá? Marx vai fazer um grande teste nas ideias liberais e vai falar, olha, isso aqui realmente funciona? Então, espera aí, vamos tentar entender o que está por trás de toda essa estrutura, tá? Então, aqui eu tenho o Marx feito por IA, imagine Marx pensando que um dia ele ia ser transformado aí, ou representado por uma IA. Então, este é o nosso querido Marx. Não sei se é ele realmente, mas enfim, só para ilustrar aí o nosso começo de conversa. Então, vamos lá. Eu quero trazer aqui 5 situações que eu vou colocar como situações exemplares, tá? E, obviamente, eu vou puxar a discussão aqui para o contexto brasileiro. Nenhuma dessas situações são surreais, exóticas. Todas elas envolvem o nosso direito privado, tá? A primeira cena aqui, vocês podem ver uma figura muito recorrente, né? O entregador de aplicativo, eu coloquei ele em São Paulo, escolhi algumas cidades, tá? Ele trabalha 12 horas por dia, percorre 80 quilômetros de bicicleta e ganha cerca de 80 a 100 reais. Ele não tem um vínculo empregatício, tá? E a plataforma classifica ele como parceiro autônomo, certo? Ele consentiu com os termos de uso ao instalar o aplicativo. Então, vamos aplicar aqui os conceitos do direito privado, porque juridicamente ele é um sujeito livre, porque ele consentiu com os termos de usar o aplicativo, tá? A segunda cena que nós temos aqui é uma família em Manaus, que há 13 anos ela mora num terreno que ocuparam posse quando o local era uma área de descarte de lixo. Lembrem-se disso, porque eles construíram, essa família construiu a casa, criaram ali 4 filhos, instalaram água, luz, tudo por conta própria, e não tem escritura. Lembrem lá da diferença entre posse e propriedade, não tem escritura. A prefeitura agora pretende remover a comunidade por uma obra de mobilidade urbana, um interesse público. Juridicamente, eles são posseiros sem título. Posse, a precariedade da propriedade, tá? Terceira cena, que é uma cena também muito clássica, tá? Uma trabalhadora doméstica. Agora estou em Salvador. Ela trabalha há 22 anos na mesma casa. Ela é chamada de praticamente da família. Ela recebe, no caso aqui, 1/3 de salário mínimo, e sem registro durante os 15 primeiros anos em que ela trabalhou. Quando ela descobre que ela tem direito a verbas trabalhistas, depois a gente vai até ver essa questão dos direitos das empregadas domésticas, tá? Ela tem medo de processar, porque ela perderia o trabalho e a moradia, porque ela mora lá naquele famoso quartinho dos fundos. Juridicamente, se eu for ler o Código Civil sem nenhuma perspectiva crítica, ela é parte de uma relação de trabalho, tá? O Código Civil e a CLT também. A quarta cena que nós temos aqui, que já é muito famosa no Brasil, tá? Agora eu estou em Belo Horizonte. Um aposentado em BH assina por telefone, isso aconteceu com meu pai também, um contrato de empréstimo consignado. Ele não entendeu as cláusulas, não entendeu, mas ele assinou. Tem 78 anos e baixa escolaridade.
Os juros somados deste empréstimo, eles consomem 35% de sua aposentadoria. O contrato dele, no caso, juridicamente falando, ele é válido, porque houve manifestação de vontade. E uma quinta cena aqui, uma jovem advogada, todos os casos, nenhum deles aconteceu no Rio de Janeiro, tá? Em várias outras cidades. Ela acaba de ser contratada num escritório em Brasília, né? Tá vendo ali Brasília ali no fundo, tá? O salário inicial, gente, de R$ 4.500. É um salário alto para quem começa na advocacia hoje, infelizmente, tá? O aluguel de um apartamento de 30 metros quadrados, que ela consegue em Águas Claras, né? Ali fora do plano piloto, R$ 2.300. Plano de saúde, um plano bem básico, tá? R$ 380. Transporte de Águas Claras até o plano piloto, R$ 600. Restam para ela 1.220 para tudo mais. Eu não errei aqui nos cálculos, tá? Juridicamente, ela é livre, autônoma, igual aos contratantes que a remuneram, tá? Esta é a lógica que eu quero que vocês entendam, porque nas 5 cenas que eu estou trazendo para vocês, o direito privado ele está funcionando perfeitamente, porque nas 5 vezes alguém, para o direito privado, manifestou a sua vontade, alguém é proprietário, alguém contrata e alguém é igual perante a lei. Eu tenho, então, a igualização. Mas, mesmo assim, em cada uma dessas situações, tem algo que o direito não está dizendo, aquilo que está. Por isso eu falo de um pensamento crítico, que vai lá na raiz da questão, algo que precisa ser silenciado para que o direito possa continuar dizendo o que nos diz. Eu preciso que vocês tenham esse posicionamento mais crítico, mais radical, ou de ir até a raiz das coisas, tá? Porque a pergunta que vai organizar essa fala, que esse tema de hoje, gente, é: o direito privado dessas 5 cenas exemplares aqui, ele está protegendo a liberdade dessas pessoas, desses sujeitos envolvidos, ou ele está, de um modo mais profundo, organizando uma forma social específica, né, que é o que nós chamamos de forma capitalista de circulação, que precisa necessariamente que a desigualdade material ela apareça disfarçada de uma equivalência jurídica. Está todo mundo equivalente na relação jurídica, tá? Então veja que quando eu falo com vocês de igualdade formal entre sujeitos, na leitura nua e crua do código, isso não apaga a desigualdade material, porque ela pode ser entendida também como uma maneira pela qual esta própria desigualdade ela se reproduz na linguagem jurídica. Isso é a tese marxista, gente. Essa é a tese que eu vou desenvolver com vocês hoje. Porque ela não está dizendo que o direito é uma mentira, o que está posto é uma falta de consciência, uma ilusão, uma promessa sem realidade. Ela diz, a crítica marxista diz algo um pouco mais sutil e talvez até mais perturbador. Porque ela diz o seguinte: olha, o direito é isso aí mesmo. Ele é uma forma de organização da liberdade, da igualdade, da propriedade, do contrato, tudo isso que vocês vão ler lá no Código Civil. Mas isso é uma forma historicamente situada. Ela corresponde a uma maneira específica de organizar a vida econômica e social. Por isso, vocês vão ouvir falar muito da crítica materialista histórica. E enquanto esta maneira persistir, por isso tem todo um aspecto revolucionário que guia a crítica marxista, tá? Enquanto essa maneira persistir, o direito privado fará exatamente o que sempre faz. Ele estabiliza a desigualdade numa certa linguagem de liberdade, tá? Então, guardem esses 5 exemplos aí que eles vão guiar as nossas discussões. Então, vejam, para entender o que vem a seguir aqui na nossa conversa, a gente precisa destacar uma premissa. O direito ele não é apenas um conjunto de normas. Eu tenho que sair da visão meramente positivista, que o direito é um conjunto de normas. Ele é uma forma social, uma maneira específica de estruturar a sociedade. O que significa isso? Vamos devagar aqui. Quando a gente diz que o direito é um conjunto de normas, a gente ouve muito isso dentro de um curso de direito, a gente geralmente está pensando o direito como um texto, né? No seu aspecto textual. O direito enquanto leis, códigos,
decisões judiciais, princípios e tal. Esse é o nível óbvio, o nível da positividade. Tá? Ele é um nível que a maior parte dos manuais de direito trabalha. Vocês estudam o direito a partir desses manuais, tá? Porque quando a gente abre o Código Civil, a gente se depara com isso, com vários enunciados normativos que dizem o que é permitido, o que é obrigatório, o que é proibido e tal. Esse é o âmbito da legalidade, o âmbito da literalidade do Código. Só que a crítica marxista, ela vai nos propor um deslocamento, deslocar o olhar, porque ela diz, olha, olhem para além do texto. Por trás, ou no fundo, né, escondido atrás desses enunciados normativos, nós temos várias categorias estruturais, porque elas estruturam a forma social. Pessoa, indivíduo, coisa, propriedade. Olha o Código Civil, contrato, sujeitos de direito, vontade, responsabilidade. Tudo isso vai organizando a maneira pela qual a vida social inteira se torna juridicamente operável, porque o código tem essa pretensão, organizar a vida como um todo, tá? Essas categorias, gente, pela percepção marxista, elas não são neutras, porque elas têm uma forma histórica, material específica. E essa forma corresponde a um modo específico de organizar a economia, uma crítica ao modo capitalista de organização. Daí que vem a expressão, o conceito de forma social. Porque o direito ele não é só aquilo que está escrito, não é só aquilo que vocês estudam pelos manuais. Ele é uma maneira pela qual a sociedade se torna inteligível através de categorias jurídicas. Porque, vejam, quando alguém vai de manhã trabalhar, simultaneamente acontece um fato social, né? Uma pessoa indo trabalhar, agora que estou indo trabalhar online, tá? E uma forma jurídica, estou cumprindo o contrato, sujeito cumprindo o contrato. Então, as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Quando você acorda de manhã, vai comprar um pão na padaria, isso é um fato social, você precisa comer, alimentação. E também uma forma jurídica, é uma compra e venda mercantil, certo? Veja que a forma jurídica ela não está ao lado do fato social, uma coisa de um lado, outra coisa do outro, o direito aqui, a realidade do outro lado. Ela é o modo pelo qual o fato social se torna mediado pelo direito. Essa forma jurídica, ela está junto com o fato social ocorrendo. Então, o direito, gente, ele não está fora da sociedade, refletindo essa sociedade. Ele está dentro dela, ele é formativo da sociedade. Quando eu comprei aquele pão, eu estou também realizando o contrato porque ele formou esta relação social, tá? Essa talvez seja uma das contribuições marxistas mais importantes para a teoria do direito. Não pensar o direito como um espelho da sociedade, mas como uma das formas pelas quais esta sociedade capitalista se constituiu. Ela olhou para essa situação, vou comprar um pão na padaria, e estabeleceu aquilo como um contrato mercantil, certo? As normas, elas são, no nosso caso aqui agora, uma face visível desse processo social. E as categorias, elas estruturam uma infraestrutura da sociedade, tá? Vão acompanhando aí comigo, porque eu estou tentando sintetizar um mundo muito grande aí dessas críticas marxistas ao direito privado, tá? O importante é entender que o direito, ele não se confunde com lei estatal. Há várias outras formas de normatividade. A normatividade cotidiana, por exemplo, ela antecede a lei. E a codificação, o Código Civil, ele, na verdade, é uma escolha política. Estamos falando de política aqui. Tudo isso prepara o terreno para uma ideia principal, porque a codificação civil moderna, esse Código Civil moderno, ele não é uma escolha entre muitas outras possíveis. Ah, vamos escolher esse código porque ele parece tecnicamente mais viável. Não, ele é uma forma específica que corresponde funcionalmente ao capitalismo. Ele faz com que o capitalismo funcione de maneira mais plena, tá? Então, quando eu estou estudando o Código Civil, eu não estou estudando o direito em geral, como se ele fosse algo universal, uma categoria universal. Eu estou estudando a forma jurídica de uma sociedade específica. Estou falando com vocês a partir do pensamento marxista, tá? Então, a sociedade capitalista moderna, ela
se estruturou, né, no nosso caso aqui na versão brasileira, a partir de uma determinada forma. E esta forma, ela se revela no Código Civil. Outras formas, eu vou brincar com essas duas palavras para vocês entenderem um pouco a performatividade da ideia da forma. Várias outras formas jurídicas existiram, existem e existirão. Ordens medievais, ordens indígenas, ordens pós-modernas, sei lá o quê. Mas a forma específica que organiza o nosso civil contemporâneo de hoje, ela está ligada estruturalmente a uma maneira muito específica de produzir e distribuir riqueza social. É assim que a crítica marxista vai olhar para o direito, tá? E aqui, gente, eu trago uma figura muito importante, um clássico, tá? Da nossa crítica marxista ao direito. Em 1924, um jurista soviético, né? A época da União Soviética, chamado Pachucanes, que é um dos clássicos aí das discussões marxistas no direito, ele publicou um livro chamado Teoria Geral do Direito e Marxismo, tá? Então, se vocês quiserem estudar melhor isso, esse é um livro clássico, né? Ele é um dos primeiros, pioneiros nessa discussão, tá? Poderia dizer que talvez seja um dos mais importantes já escritos aí na tradição marxista sobre o direito, tá? E ele tem aqui alguns elementos que eu vou apresentar e depois eu até deixo algumas críticas também para vocês irem atrás, tá? A tese de Pachucanes, ela é a seguinte: existe uma correspondência estrutural entre, prestem atenção aqui, a forma-mercadoria, existe uma forma-mercadoria, que é uma categoria fundamental que Marx analisa no Capital, né, no livro clássico de Marx, tá? Entre a forma-mercadoria e a forma jurídica. Há uma forma, ele não está buscando essência, ele está falando da forma como ela se revela, tá? A forma mercadoria e a forma jurídica. Existe uma forma jurídica, né? Eu me transformo formalmente em sujeito de direito, a relação de possessão se transforma em propriedade, a relação com o outro se transforma em contrato. Essa é uma forma jurídica. Há uma correspondência entre a forma mercadoria e a forma jurídica. Essa correspondência ela é funcional, porque uma está exigindo a outra. Acompanhem comigo. Marx, no primeiro capítulo do Capital, ele vai analisar a mercadoria. Como eu disse para vocês, ele faz um teste, né, de como esse sistema funciona. Ele analisa a mercadoria. E a mercadoria, segundo Marx, é uma coisa muito estranha. Deixa eu exagerar aqui para sintetizar um pouco a questão, tá? Porque ela tem dois aspectos. Primeiro, a mercadoria ela tem um valor de uso, porque ela serve para alguma coisa. Eu tenho uma roupa para vestir, tá? Eu compro pão para comer, eu tenho uma casa para morar. Então ela tem um valor de uso, mas ela também tem um valor de troca, porque ela pode ser trocada por outras mercadorias em uma determinada proporção. Tenho algo, vou lá e troco por uma outra coisa, tá? No capitalismo, isso aí ocorre sempre na história da humanidade, tá? Valor de uso e valor de troca. Mas no capitalismo, a forma que domina, a forma dominante de produção é a produção de mercadorias. Ou seja, as coisas são produzidas para serem trocadas, não para serem usadas pelo próprio produtor. Então, eu vou produzir não para uso pessoal, vou produzir para vender, para ser trocado. Só que para que essas mercadorias circulem, é preciso que existam possuidores que as levem ao mercado, porque, gente, as mercadorias elas não andam sozinhas, tá? Não andam. Esses possuidores, tipo nós, para que essa troca aconteça, esses possuidores nós precisamos ter três características formais. Primeiro, precisamos nos entender como livres, porque ninguém pode ser forçado a vender ou comprar algo, isso seria estranho. Então, eu preciso me entender como livre. Segundo, essas pessoas precisam ser entendidas, os possuidores, como seres iguais aos outros, porque ambos os lados da troca vão aparecer como detentores legítimos das suas mercadorias. Pensem como o Código Civil é estruturado, tá? Terceiro, essas pessoas precisam ter, pelo menos em potência, a possibilidade de possuírem, ser proprietários. Precisamos ter propriedade, porque cada um vai ser dono do que oferece. Tudo em potência, em abstração.
Veja que, no caso dessa teorização que Pachucanes vai fazer, ele vai perceber uma coisa, que essas três características formais, que agora eu vou transformar em princípios do direito, liberdade, igualdade e propriedade, elas são exatamente o que define o sujeito de direito moderno. Porque esse sujeito de direito ele é uma forma jurídica funcional para esse possuidor de mercadorias. Porque sem esse possuidor de mercadorias, com essas características, a circulação capitalista não aconteceria, certo? Então, a mesma operação social que transforma os produtos do trabalho em mercadoria vai transformar os seres humanos em sujeitos de direito. Essa é a análise que eles estão fazendo sobre esse direito de tradição liberal moderna, tá? Então, essa formulação, a partir da tese de Pachucanes, né, essa formulação que ele apresenta mostra que a igualdade jurídica formal, na forma, tá? Essa grande conquista da modernidade liberal, que é a base também de toda a nossa Constituição, da Constituição moderna, ela não é apenas uma conquista civilizatória. A Revolução Francesa, toda a conquista que teve, ela é uma necessidade funcional do capitalismo. Veja que agora eles estão qualificando a situação. Ou seja, são dois movimentos que são inseparáveis. Eu tenho a igualdade formal entre sujeitos de direito que está coexistindo estruturalmente com a desigualdade material entre proprietários e trabalhadores, entre capitalistas e proletários. Veja que agora eu estou fazendo modulação de dois grupos, entre empregador de aplicativo hoje e as plataformas digitais, tá? Então vejam que essa primeira ideia, esse primeiro movimento, né, o da igualdade formal, ele na verdade é a forma jurídica sobre a qual a desigualdade material se reproduz. Vem acompanhando comigo e lá ao final a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso, tá? O que a gente pode dizer é que o sujeito de direito moderno, ele é uma construção, uma tecnologia, ele é uma construção técnica. Ele é um centro de imputação de direitos e deveres, ele recebe capacidade jurídica e ele ganha titularidade de direitos. Pachucanes vai acrescentar que esta construção, ela é exatamente a construção que o capitalismo precisa para funcionar. Então, por isso, o direito está subordinado aqui ao funcionamento do capitalismo. O sujeito de direito, ele não é um humano em geral, ele não tem uma dimensão material neste caso, porque ele é, na verdade, um humano específico, ele é um humano possuidor. O tipo de humano, esse que pode levar mercadorias ao mercado, contratar, prometer e se responsabilizar, responder pelos seus atos, tá? Claro que há muitas objeções à tese de Pachucanes. Não tenho espaço aqui para desenvolvê-las, porque eu estou apresentando em geral, tá, gente? Mas só para nomear, basicamente três aqui, tá? Primeiro, que essa tese de Pachucanes, muitos vão dizer que ela reduz o direito ao ao mundo econômico. E ele deixa para fora outras dimensões, que essa é uma crítica clássica também ao próprio marxismo, tá? Deixa de fora as discussões sobre cultura, moralidade, política e tal. Uma outra crítica que é muito clássica também é que esta crítica de Pachucanes, essa tese de Pachucanes, ela funcionaria melhor para determinadas áreas do direito, principalmente o direito civil e empresarial. E não funciona tão bem para outras áreas do direito de família, direito penal e outras mais. E a terceira, que tem a ver com o nosso contexto aqui no Brasil, é que ela seria eurocêntrica, principalmente porque a história do direito moderno em sociedades coloniais e dependentes, como a nossa aqui no Brasil, não cabe perfeitamente neste esquema de Pachucanes. É um pouco da crítica decolonial que é feita também essa posição marxista muito genérica e eurocêntrica, tá? Eu estou apresentando aqui para vocês rapidamente, só para vocês saberem que existem esses caminhos aí, caso vocês queiram se aprofundar, tá? Mas eu estou usando essa tese de Pachucanes como uma ferramenta analítica de partida, tá? Essa tese que vai fazer uma correspondência entre a forma mercadoria e a forma jurídica. Isso me parece bem interessante para resumir um pouco a crítica marxista ao direito privado, tá? Porque ela explica algo
que a teoria liberal do direito, ela não consegue explicar, tá? Que é essa correspondência histórica do surgimento da forma jurídica moderna, essa forma que é abstrata, formalmente igualitária, individualizante, tá? Essa assunção dessa categoria bem no momento em que o capitalismo também se solidifica. Há uma correspondência de momentos, tá? Então, vamos fixar aqui uma coisa, porque eu estou preocupado em dar aplicabilidade a essa discussão. Cada vez que o Código Civil pressupõe um sujeito que é livre, igual, proprietário, racional, contratante, responsável, que são as características gerais, tá? Ele, por essa perspectiva marxista, ele não está descrevendo uma realidade natural, algo que é natural. Ele está produzindo uma forma jurídica que é funcional, cumpre uma função no capitalismo. Este é o significado que eu trago aqui para vocês da expressão forma jurídica. Caminhando um pouco mais. Aplicando essa tese de Pachucanes, né, por isso eu recomendo muito a leitura, caso vocês queiram se aprofundar, tá? A gente pode reler agora a categoria sujeito de direito. Cada uma dessas categorias que definem esse sujeito moderno, esse sujeito de direito moderno, elas aparecem sob a luz marxista, tá, como uma exigência funcional da circulação capitalista. Então, o capitalismo está exigindo isso da estrutura jurídica, tá? E aí eu posso perguntar para vocês, né, fazer algumas perguntas aqui, esses 4 elementos. Por que o direito moderno ele precisa? Porque se o capitalismo está exigindo, tá, dele, a minha pergunta é: por que o direito moderno precisa da igualdade formal entre os sujeitos? Aí, se eu for um pouquinho mais esperto, né, por essa crítica marxista, eu vou dizer, não porque ele é um generoso, esse direito ele é generoso, ele tem um compromisso ético puro com a universalidade de acesso a direitos. É que, no fundo, a troca de mercadorias, ela pressupõe uma equivalência formal entre as partes da troca. Eu vou ter que ir lá ao mercado e vou ter que ter uma equivalência formal com as pessoas que estão lá. Um vende e outro compra. E ambos estão ali comparecendo neste espaço como sujeitos livres, detentores das suas mercadorias, porque isso é o que se pressupõe no mercado. Se um deles aparecesse no mercado como subordinado pessoal do outro, e aí eu estaria falando, por exemplo, da relação senhor-escravo, senhor e servo, a troca capitalista ela não seria uma troca, ela seria um comando, uma ordem. O capitalismo pressupõe isso, que a gente esteja livre para negociar. Tá? A relação capitalista ela precisa que, por exemplo, o trabalhador se apresente ou apareça como um livre vendedor de sua força de trabalho. Por isso tão forte hoje essa ideia do empreendedor de si, contra a CLT e tal, porque ele não pode estar dependente pessoal, né, do patrão. Ele tem que ter a maior liberdade possível. É por isso que também, neste caso, né, vocês podem estudar isso no direito do trabalho, a abolição da escravidão no Ocidente ela é simultânea à expansão do capitalismo industrial. Isso se deu, sim, tem lá uma questão moral de fundo, né, que já era insustentável, mas para esta crítica marxista, isso se deu principalmente por uma necessidade estrutural do capitalismo. Eu preciso universalizar também a ideia da forma da igualdade formal entre trabalhador e empregador, tá? Outro ponto aqui, por que o direito moderno ele precisa da autonomia da vontade? Se é o capitalismo que está exigindo, então eu vou perguntar. Porque, no caso, para que essa troca que está acontecendo lá no mercado, ela se coloque como legítima, tá? Porque ela vai se legitimar perante a sociedade, ela precisa ser apresentada como um ato voluntário. Estou indo lá voluntariamente. Porque se uma das partes é coagida, se o seu consentimento é coagido, a troca ela é nula. Vocês vão estudar depois ali, né, quem estuda teoria geral do direito privado, a teoria dos vícios de consentimento. Está lá no Código Civil. Erro, dolo, coação, lesão, está tudo lá na dogmática civil, na dogmática contratual. E aí veja que existe um paradoxo, porque o direito ele vai proclamar essa liberdade contratual,
ao mesmo tempo em que ele está lidando com condições materiais que não vão permitir que essa liberdade seja executada plenamente por uma das partes. Essa desigualdade material, ela gera um paradoxo nesse direito que proclama esta liberdade contratual formal, certo? Terceiro aqui, por que o direito moderno ele precisa da propriedade individual, desse grande instituto do direito civil moderno, tá? Porque para que as mercadorias circulem livremente, exige-se também uma titularidade clara. Os proprietários eles precisam ser bem identificados. Porque se não fica claro de quem é cada coisa, lá no registro e vejo certinho de quem é cada coisa, a troca ela não pode acontecer com segurança. A segurança jurídica também é um elemento muito forte para essa forma capitalista. Tá? A propriedade individual vinculada ao indivíduo enquanto direito subjetivo, tá? Ela estabiliza as titularidades. Ela permite o cálculo, meu microfone está caindo aqui, ela permite o cálculo, tá? Ela permite crédito, ela permite previsibilidade. Então, por isso, a propriedade para a crítica capitalista, marxista, ela não é apenas um direito subjetivo. Ela, em realidade, é uma forma jurídica que permite a circulação econômica funcionar, ela é necessária para a circulação capitalista, tá? Por isso a propriedade é um instituto moderno, ela surge concomitantemente também com o processo de consolidação do capitalismo, tá? Por fim, a quarta questão aqui, o direito moderno ele precisa da responsabilidade individual. A relação contratual ele exige que o devedor ele possa ser cobrado. Vocês estudam isso também, a teoria das obrigações, contratos e tal. Porque se o inadimplemento, ou seja, o não cumprimento de uma obrigação, se isso não puder ser imputado a alguém, a relação creditícia de obrigações estabelecidas, ela não funciona. A responsabilidade civil ela é a face jurídica da exigibilidade econômica das promessas. Daí também, algo que se estuda mais à frente, né, a centralidade da culpa subjetiva, da culpa interna dos sujeitos, tá? No direito civil tradicional. Essa culpa subjetiva, essa culpa que está lá dentro da gente, ela faz com que aquele que se vincula a essa relação só possa ser cobrado se efetivamente ele quis se vincular. Carrega-se muito essa ideia da vontade, tá? Porque se ele expressa sua vontade é porque ele teria condições de cumprir. Então vejam que aqui cada categoria fundamental desse sujeito de direito moderno, ela é também uma exigência funcional do capitalismo, tá? E eu posso trazer aqui um exemplo muito brasileiro para vocês, para iluminar um pouco essa discussão, tá? O trabalhador rural sem terra, ele vai migrar para a cidade. Ele sai de por exemplo, vou pegar aqui um exemplo, sai do Nordeste e chega em São Paulo. Antes, né, eu estou falando ali, sei lá, 1950 e tal, né, num período bem mais anterior aqui. Antes, lá no campo, ele dependia de um patrão fundiário, ou seja, ele estava numa relação que a gente pode chamar de semifeudal, marcada por dívida, fidelidade pessoal, uma violência que a gente pode estabelecer como direta, que é algo que se discute muito hoje no trabalho análogo à escravidão, tá? Mas eu posso dizer que essa era uma relação pré-capitalista, porque, veja, ele estava muito preso à relação com o seu patrão fundiário, tá? Quando ele migra para a cidade, ele se torna automaticamente ou em potencial um proletário urbano, porque ele vai vender a sua força de trabalho, sei lá, ele vai para a construção civil, ele pode ir para a indústria, ele pode trabalhar no setor de serviços, geralmente é no setor de serviços e na construção civil que ele acaba trabalhando, tá? Porque simultaneamente nesse processo de mudança, de ida para um centro urbano, ele se torna um sujeito de direito, pelo menos seu aspecto penal, formal, um sujeito de direito pleno.
Antes ele era um trabalhador rural, com várias questões ali que dariam a ele uma característica, muitas vezes, semi-feudal, e agora ele passa a ser um sujeito formal igual ao patrão. Então, a modernização capitalista, que tem a ver também com esse processo de urbanização, de saída do campo e tal, ela caminha junto com a generalização da forma do sujeito. São frutos de uma mesma operação do capitalismo, tá? Para quem aí gosta de literatura, de críticas literárias, eu indico para vocês, esse texto está disponível aí em PDF, tá? Na internet. Um ensaio, na verdade, de Roberto Schwartz, é um ensaio chamado As Ideias Fora do Lugar, porque da literatura ele faz uma leitura dos livros de Machado de Assis, da época oitocentista, e no pano de fundo do livro, né, dessa época, ele vai falar que as ideias de liberdade, né, as ideias liberais, desculpem, de liberdade, igualdade, autonomia, blá, 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 elas chegaram ao Brasil em uma sociedade escravocrata. Elas chegam aqui numa sociedade em que não se cabia defender esse tipo de ideia, onde literalmente essas ideias não cabiam. O resultado disso foi, no Brasil, um liberalismo de fachada que convivia com a escravidão, e depois, a gente vai voltar nisso, tá? E depois dela, com trocas de favores, dependência pessoal, o tal do coronelismo. Então, vejam, se eu for levar essa discussão para o contexto brasileiro, eu preciso fazer isso, esta forma sujeito moderna, tá? Aqui no Brasil, ela demorou a se generalizar, porque o capitalismo brasileiro ele também demorou a se consolidar como um capitalismo pleno. Por isso eu dei o exemplo aqui desse trabalhador sem terra que migra para a cidade, porque esse capitalismo que demorou a se consolidar, ele mantém até hoje, em larga medida, tá, as características pré-capitalistas, né? A troca de favores, o clientelismo, e também, no nosso caso, estamos falando de um capitalismo dependente, é um capitalismo que se subordina ao centro capitalista, ao norte global. Tá? O que eu quero dizer com isso, gente? Deixa eu trazer aqui de novo para a questão nossa do direito privado. É que quando você lê no Código Civil, abre o Código Civil lá e lê que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, o que é que você está lendo? Você está lendo um princípio civilizatório universal? Oh, parece que agora se anuncia que todo mundo é sujeito de direito só pelo fato de nascer com vida? Ou será que, se você aí estiver fazendo uma crítica a partir do marxismo, será que você está lendo a forma jurídica do trabalhador-mercadoria que o capitalismo precisou produzir? Não sei se vocês estão percebendo aonde que a crítica marxista quer chegar. Porque, em verdade, as duas coisas estão acontecendo. Porque sim uma promessa que a gente tem que defender, porque todo mundo deve ser lido como um sujeito dentro de uma perspectiva universal, mas eu tenho que ter também uma análise da realidade em que essas pessoas se constituem e também uma noção profunda dessa desigualdade material que é a constituinte das relações sociais. Por isso que, ao dizer para vocês que são as duas coisas, eu trago um problema muito grande de análise, e essa ambivalência que acompanha o direito moderno, tá? Continuando, respira, vamos lá, continuar. É pesado, mas está tudo bem. Toma um café aí e vamos continuar, tá? Porque agora a gente está pronto, espero que vocês estejam prontos para isso, para chegar a um outro conceito-chave do marxismo. Eu adoro esse conceito por causa de várias outras questões que ele nos traz, tá? O conceito de fetichismo, tá? Esse é um conceito, gente, que você precisa estudar um pouquinho melhor para sair do fetichismo do senso comum. Daqui a pouco vocês estão indo aí para um outro sentido de fetichismo, não é esse, tá? Porque esse conceito, fetichismo, Marx formulou para a mercadoria. E a teoria marxista do direito, Pachucanes, estendeu esse conceito à forma jurídica, tá? Então, vamos aí por partes, devagarinho. Sai do senso comum, vamos lá. Fetichismo da mercadoria. O que é o fetichismo da mercadoria em Marx? É o seguinte,
Quando produtos do trabalho humano se tornam mercadorias, algo muito doido acontece, algo curioso acontece. As relações sociais entre pessoas, né, pessoas que produziram determinados bens com seu tempo, com seu esforço, com a sua necessidade, elas aparecem invertidas. As relações sociais entre pessoas aparecem invertidas, porque elas aparecem como se fossem relações entre coisas. Veja só, o preço de uma mercadoria parece ser uma propriedade da coisa e não uma expressão das relações sociais que a produziram. Não estou entendendo. Pensa aqui comigo. Quando alguém olha um celular na internet, né? E vê lá, R$ 3.500, 4.500, sai o iPhone não sei o quê, R$ 15.000. O que você está vendo ali? Na verdade, o que você está vendo não é uma propriedade da coisa, porque o preço da mercadoria parece ser uma propriedade da coisa. Na verdade, esse preço ele é uma síntese complexa de trabalho, por exemplo, de vários operários asiáticos, de um transporte intercontinental, de um marketing global, né, que você tem que vender aquela marca de uma maneira muito potente, tá? E de uma distribuição no varejo local. Esse é o preço da mercadoria. Só que tudo isso desaparece magicamente. Você olha para o iPhone e fala, esse é o valor do iPhone, tá? O que aparece é apenas a relação coisa-celular e a relação coisa-dinheiro. Tantos reais, tantos dólares por este celular. Marx vai chamar isso de fetichismo, porque é estruturalmente análogo a algo que acontece nas religiões primitivas. Olha só a sacada que ele traz. Nessas religiões primitivas, alguns objetos materiais, né, os totens, né, fetiches, depois pesquisa aí, gente, vai no chat GPT, pesquisa o que é fetichismo, mais religião primitiva. Porque esses fetiches, tá, eles parecem ter poderes próprios. Igual a imagem que a gente tem de santo, alguma coisa, tá? Quando, na verdade, esses poderes, eles são uma projeção das relações sociais que os produziram. A gente projetou naquele celular do iPhone, eu sei que tem algum custo ali, mas a gente projetou demais um fetiche nele, algo que, de repente, magicamente dá a ele um valor gigantesco. Eu fui lá assistir agora O Diabo Veste Prada 2, né? Assim, um filme péssimo da vida, enfim, acabei indo porque tem questões afetivas ainda com o filme. Mas, assim, o que faz de uma bolsa valer 30 mil, 40 mil dólares? É porque... Tá ok, tem até ali questões de valor e tal, mas será que vale tudo isso? Então, veja que no capitalismo essas mercadorias parecem ter valor próprio. Da Versace custa tanto, mas na verdade o seu valor ela é a expressão de uma relação social, você tem que produzir aquela aparência, tá? Então Pachucanes e a tradição marxista, que vem posteriormente a Marx, claro, né? Eles estenderam esse conceito a direito. Marx não vai falar diretamente sobre o direito, tá? O fetichismo jurídico ele funciona assim: as relações sociais elas aparecem invertidas, como se fossem relações entre formas jurídicas, né? A relação entre devedor e credor, ela vai aparecer para nós como se fosse uma dívida. A relação entre proprietário e não proprietário aparece para nós como uma relação de propriedade. Eu sou o dono, vocês são aqueles que vão obedecer o meu direito de propriedade. A relação entre patrão e trabalhador aparece como um contrato de trabalho. Em todos esses casos, a relação social concreta, tá, com seus vínculos de poder, com as suas questões de dependência, exploração e de conflito, tudo isso magicamente desaparece sobre esta aparência de uma forma jurídica neutra. Assinou o contrato, ele expressou sua vontade. Uma dívida parece uma coisa natural, a propriedade parece uma evidência. Como assim estão questionando a propriedade? O contrato ele aparece como se fosse uma vontade pura entre as pessoas. Isso, gente, é o fetichismo. Ele é exatamente isso, relações sociais que aparecem como relações entre formas jurídicas autônomas. E se eu leio o Código Civil, eu falo, tá aqui, assinou o contrato, fez isso e tal. Isso é o fetichismo, tá?
Se eu trago isso para um contexto mais aqui nosso, tá? Talvez um dos exemplos mais fortes desse fetichismo é o endividamento das famílias pobres, tá? Uma coisa é endividamento de famílias bilionárias, outra coisa é endividamento de famílias pobres. Por exemplo, a dívida da senhora idosa que pegou consignada, aquela lá do exemplo que abriu a minha fala, tá? Ela vai aparecer como, do idoso, né, na verdade, não é idosa não. Não confundir, enfim, gente, de pessoas idosas, tá? Vai aparecer como uma obrigação dele, né? Ele foi lá e contratou. Ele contratou, ele tem que pagar, porque contrato deve ser cumprido. E veja que vocês estão advogando aí para tentar entender como é que vai se produzir um argumento contra esse tipo de abuso, tá? Porque a forma jurídica da dívida, contratou, ela apaga as contradições que produziram essa forma jurídica. A vulnerabilidade econômica, uma baixa escolaridade, um marketing predatório, porque muitas vezes esses idosos não sabem muito bem o que está acontecendo, uma ligação e tal, uma ausência, talvez, de educação financeira, ou, no caso aqui, um sistema previdenciário insuficiente que vai forçar idosos a buscar créditos para sobreviver, porque é muito isso que está por trás dessa relação. Tudo isso fica fora do quadro jurídico. O que resta, juridicamente falando, é uma dívida, uma forma autônoma que parece se autorreproduzir, com juros sobre juros, até consumir plenamente a aposentadoria dessa pessoa. Tá? Outro exemplo que temos lá, né, no começo, é o caso do aluguel, daquela jovem advogada. Né? Daqui a pouco todo mundo aí é jovem advogado, e esse exemplo talvez possa pegar profundamente. Tá? R$ 2.300 de aluguel, gente, para um apartamento de 30 metros quadrados, parece um dado da vida, né? Puxa, Brasília é cara, Rio de Janeiro é caro, Niterói é caro. Existe aqui um fetichismo jurídico, gente, que vai transformar uma relação social estruturada socialmente, né? Concentração imobiliária, especulação fundiária, financeirização da moradia, rentismo, lá, tudo isso em uma mera obrigação contratual. Você assumiu voluntariamente essa dívida. Quem se endivida para pagar aluguel, juridicamente, né, se eu leio o Código Civil, está exercendo sua autonomia. Quem vai ficar sem pagar a moradia, mesmo por questões socialmente justificáveis, estou desempregado, um momento de crise, pandemia e tal, juridicamente está descumprindo uma obrigação livremente assistida. Essa relação social, todos os fatores sociais que estão por trás dessa questão, eles desaparecem magicamente sobre a forma jurídica, tá? Então, o ponto teórico importante para a gente aqui do conceito fetichismo é este. O fetichismo, ele não é uma mentira, uma falsa consciência ou qualquer outra coisa que você esteja imaginando aí pelo senso comum, tá? As pessoas sabem, sim, que existem relações sociais por trás das formas jurídicas, porque elas estão sofrendo isso. O endividado, ele sabe que está sendo explorado pelos juros do consignado, porque se ele não souber que está sendo explorado, gente, outra coisa está acontecendo ali de problema. Essa advogada, que estudou na Universidade Federal Fluminense e se mudou para Brasília, ela sabe que o mercado imobiliário está distorcido. O fetichismo, gente, ele não é uma ignorância, ele é uma estrutura segundo a qual estas relações sociais, elas necessariamente aparecem quando mediadas pelo direito. Mesmo quem aqui critica o sistema, né, no momento de operar juridicamente, tipo eu, né, todo mundo aqui é forçado a operar por essas formas. As formas do direito. Pessoa, contrato, propriedade, dívida e tal. Porque talvez não tenha como viver nessa sociedade sem operar essas formas. Tá? Ou seja, para você que está começando a estudar o direito, quando você for advogado, advogada, você vai operar com formas que apagam, com sua aparência técnica, as relações sociais profundas. Vejam, então, que aprender o direito é aprender a ver através dessas formas. Essa é a percepção crítica que eu preciso que vocês desempenhem, tá? Não para deixar de operá-las, porque não tem jeito da gente viver numa outra sociedade, pelo menos por enquanto, tá? Mas para entender o que elas estão fazendo enquanto operam, certo? Mas
6, 7, 8, 9, 4 slides e a gente finaliza aqui esse apanhado geral, tá? Respira, toma um café, estica o braço, continuamos, tá? Terceiro conceito, gente, que eu preciso destacar aqui para que a crítica marxista do direito, ela, pelo menos, tenha uma completude aqui nesse recorte que eu estou fazendo, tá? Que é o conceito de reprodução social, que se vai vincular também com discussões feministas, que é fruto de um outro tópico aqui nosso, tá? É o conceito, esse conceito ele vem especificamente da tradição marxista feminista. Não que ele não esteja já nas bases, tá? Mas ele vai se destacar, ganhar muito espaço na tradição marxista feminista, tá? A leitura feminista sobre o marxismo. A ideia central é a seguinte, tá? O capitalismo, ele como sistema, ele não se reproduz apenas pela produção de mercadorias no mercado. Ele também se reproduz, né, ele se reproduz também pela produção daquilo que torna possível a produção. Nossa, que complexo, né? Eu estou falando que existe algo que produz as mercadorias, que é a força de trabalho. Só que a força de trabalho, gente, ela não nasce pronta. Você não acorda assim, nossa, tenho muita força de trabalho. Essa força de trabalho, ela precisa ser gerada, você precisa comer, você precisa se educar, você precisa se cuidar, você precisa se manter em condições de saúde, estabilidade emocional, que é o que falta para todo mundo hoje em dia, né? Mas tudo isso é trabalho, gente. Quando eu falo, então, desta reprodução social, eu estou falando de um trabalho que é feito quase que absolutamente por mulheres, tá? Acompanhem comigo, a gente vai chegar lá. Um trabalho real dessas mulheres, que é o trabalho de cuidar de reprodução social, que é feito com esforço, com energia, dedicação, e que tradicionalmente esse trabalho não é remunerado e raramente reconhecido como trabalho. Ele é invisível, porque pela tradição moderna da separação do público e do privado, ele foi relegado às profundezas da esfera privada. Tá? Como eu disse, esse trabalho de reprodução da força de trabalho, ele recai historicamente, ainda hoje, majoritariamente sobre mulheres. Aqui eu estou falando de cuidado de crianças, cuidado de idosos, alimentação, limpeza, gestão emocional do lar, educação básica das crianças, manutenção da rede familiar, tudo isso é o que sustenta a produção de mercadorias, tá? Porque o capitalismo, gente, ele se reproduz também onde o direito geralmente não chega. O direito não chega na cozinha, no quarto das crianças, na sala de jantar, no quarto em que os idosos estão sendo cuidados, tá? Porque se o direito privado moderno, ele organiza apenas a circulação de mercadorias e a relação contratual, aquilo que está na esfera pública, ele deixa de fora, sistematicamente, toda uma infraestrutura da reprodução social. Essa exclusão, gente, ela é constitutiva da maneira como o direito se estrutura. O direito ele é uma maneira de mediar relações que se tornam mercantis. Eu vou estudar o direito e todo o Código Civil parece que é aquilo que está na dinâmica pública, fora da casa. Aquilo que não se torna mercantil, aquilo que está na esfera privada, o cuidado, o afeto, o trabalho doméstico não pago, tudo isso está fora do direito civil e também da economia, claro, porque o direito ele está dependente de uma dinâmica econômica, tá? Ou ele vai entrar somente em situações excepcionais, quando a gente vai falar de direito a alimentos, regime de bens, herança e tal. Então, veja, uma mulher que cria 3 filhos sozinha, trabalhando como diarista, fazendo todo o trabalho doméstico em sua própria casa, após 10 horas de jornada de trabalho doméstico na casa de outros, tá? O direito civil vai reconhecer, sim, essa pessoa como um sujeito de direito, como um contratante. Mas todo o trabalho real que essa pessoa faz, limpar a casa, cuidar de filhos, alimentar, garantir que eles vão para a escola, o cuidado, sei lá, com uma mãe idosa que mora com essa mulher, tudo isso não aparece como trabalho juridicamente relevante. Eu estou falando que isso também não aparece na economia. Quem estuda economia sabe muito bem disso. Isso é um trabalho que muitas vezes vai ser colocado como natural das mulheres, né? É o trabalho afetivo, uma obrigação maternal.
Isso não gera, apesar que agora com a lei das empregadas domésticas, a lei das domésticas e tal, isso tem mudado um pouco, mas isso não gera crédito previdenciário, isso não constitui objeto de proteção contratual, isso, por exemplo, se a mulher se separa, se divorcia, isso não dá direito à indenização e tal. Tudo isso tem ganhado uma nova leitura atualmente, tá? A Constituição de 88, quando estabelece a igualdade de direitos e deveres entre cônjuges, tá? Ou também a Lei Brasileira de Inclusão, que reconhece o cuidado como uma categoria jurídica relevante, tá? Tudo isso tem mostrado uma mudança significativa de olhares sobre essa situação. Só que o direito ainda visualiza a reprodução social, esse trabalho de cuidado e tal, apenas pelas suas bordas, sem reconhecer esse trabalho de reprodução social como uma infraestrutura que organiza a forma do trabalho. Então, vejam, toda vez aqui que vocês forem estudar o direito civil, propriedade, contrato, responsabilidade, você tem que se perguntar o que torna possível que esta relação aconteça, o que torna possível que este homem saia para trabalhar, quem cuidou dos contratantes para que eles chegassem ao mercado, aquele mercado que eles vão trocar, em condições de contratar. Quem alimentou esses contratantes, quem investiu esses contratantes, quem educou esses contratantes. Isso é o conceito de reprodução social, certo? Mais um pouquinho, a gente está indo muito bem aqui, avançando. Além da reprodução social, gente, eu tenho que trazer um ponto que é muito necessário de ser discutido aqui no contexto brasileiro, tá? Porque parece que a crítica marxista clássica, ela precisa ser radicalmente ampliada, neste caso, para dar conta de um problema específico da realidade brasileira. Porque Pachucanes, ele pensava, né, esse autor que eu falei para vocês lá em 1924, o direito moderno na Europa industrial. Só que a forma jurídica moderna, ela chega ao Brasil de uma outra maneira. Ela chega através da escravidão, da concentração fundiária e da dependência colonial, tá? Aqui no Brasil, a forma jurídica, ela não emerge a partir do trabalho assalariado livre. Quando eu trouxe lá o Schwartz também, que ele vai falar das ideias fora de lugar, eu estou falando que esta forma jurídica, ela emerge primeiro aqui como uma forma escravista. Gente, durante quase 4 séculos, nós tivemos uma forma escravista entre nós, e que atravessa também o nosso primeiro processo de modernização. E depois, lentamente, ela vai se transformando numa forma de trabalho livre, mas racialmente segmentada, tá? Talvez aí a categoria que melhor capta essa especificidade do Brasil, vocês podem buscar outras categorias, tá, gente? Essa categoria ela serve só para a gente analisar uma realidade. Enfim, tentem entender a essência. É a categoria de capitalismo racial ou racializado, tá? Esse termo ele foi cunhado por um cientista político dos Estados Unidos em 83, quando eu nasci, tá? Mas ele tem sido desenvolvido aqui no Brasil por vários autores, tipo Silvio de Almeida usa muito esse conceito, tá? Esse conceito ele traz a ideia de que não existe esse capitalismo abstrato que depois é racializado pela história. Aí veio o capitalismo, depois aconteceu o problema da racialização. O capitalismo, gente, como sistema mundial, ele sempre foi racializado, ou seja, ele sempre dependeu da racialização de pessoas. O capitalismo ele se constituiu desde o século XVI, e aí eu tenho que discutir também com vocês as várias formas de percepção de quando o capitalismo surge, tem uma discussão aí muito intensa, bote aí para vocês pesquisarem depois em outro momento, mas o capitalismo ele se constitui desde seus primórdios como algo articulado à escravidão, principalmente aqui no nosso caso, a escravidão atlântica. No nosso caso também há um genocídio indígena, a uma expropriação colonial. Você vai ter que juntar os bens ali, a acumulação primitiva, e isso tem a ver com esse processo, por exemplo, de colonização das Américas. Por isso, a racialização ela é parte constituinte da estrutura capitalista. Eu só acumulo, gente, porque muita gente lá atrás teve que trabalhar por um preço muito módico e também trabalhar no regime escravocrata, tá? Por isso que no Brasil isso é particularmente evidente, porque
A escravidão, gente, ela não foi um setor à parte da economia colonial e imperial. Ela foi a coluna vertebral desse sistema. Por quase 4 séculos, como eu falei para vocês, de 1500, não sei o quê, até 1888, formalmente, claro, tá? Aproximadamente 5 milhões de africanos escravizados foram trazidos para o Brasil num processo diaspórico. Quando a gente fala de produção açucareira, ciclo do ouro, ciclo do café, tudo isso que produziu uma elite brasileira, tudo isso foi movido por trabalho escravo. As elites brasileiras, as fortunas brasileiras, as instituições brasileiras, elas se constituíram sobre essa base. Por isso, a forma jurídica brasileira, muitos vão dizer que ela nasceu contra a escravidão. Nossa, até chegar a pregoar essa ideia de que todos são iguais pela lei, a gente precisava encerrar a escravidão. Na verdade, ela nasce com a escravidão e não supera a escravidão quando ela é abolida. Porque quando a escravidão ela é juridicamente abolida, no caso nosso, todo mundo vai falar a Lei Áurea, lá, 3 coisas estão estruturalmente ausentes para essa visão marxista que vai olhar a questão econômica. Quais são elas? Primeiro, indenização aos escravizados. Segundo, política de inserção econômica. E terceiro, reforma, que no caso aqui dessa sociedade, a essa época, a gente vai falar de reforma agrária. Essas pessoas recém-libertas, porque eu tenho que falar para vocês o que vai acontecer com essa ideia de autonomia, de liberdade, de vontade, de mérito e tal. Essas pessoas recém-libertas, elas foram lançadas nesse chamado mercado livre de trabalho, sem nada, sem terra, sem capital, sem educação formal, sem rede de apoio econômico, sem reconhecimento social. Essa liberdade que é dada foi uma liberdade jurídica em sentido formal, isso é inegável, tá? Só que não existia e permanece não existindo, na maior parte dos casos, condições materiais necessárias para o seu exercício. Se vocês querem uma bibliografia para lidar com isso, tá? Existem vários. Mas em um livro clássico do Florestan Fernandes, de 65, se não me falha a memória, chamado A Integração do Negro na Sociedade de Classes. E ele vai descrever, Florestan Fernandes, esse processo como a constituição de uma ordem social competitiva, capitalismo competitivo lá, sobre uma estrutura escravocrata, sem que houvesse meios de integração efetiva da população negra, que foi jogada para o lado. O que a gente chama da imigração europeia, o Sul, né? Recebemos, na verdade, recebeu quase que a mesma proporção, 4 milhões de europeus, tá? Entre 1880 e 1930, né? Nesse momento aí, tá? E essa é uma escolha deliberada de elites brasileiras, né? Quando a gente fala do processo de branqueamento da nossa população. Importou trabalho branco, livre e relativamente capacitado, mas não investiu na integração da população negra recém-liberta. Se eu volto um pouquinho mais, na famosa Lei de Terras, de 1850, eu vou ver que ela também já havia sido projetada para este cenário. Ao tornar a terra, né, uma mercadoria que agora vai ser adquirível apenas por compra, sai do regime medieval e entra agora no regime de propriedade liberal, tá? Não mais por posse simples, na verdade o que ocorre é um bloqueio preventivo do acesso à terra por parte desses futuros libertos, porque eu só vou conseguir adquirir pelo meio de compra, eu não tenho dinheiro. Então a gente tem várias consequências estruturais. Tá? Então, quando o Código Civil ele entra, o de 1916, ele entra em vigor, ele vai organizar formalmente essa modernidade brasileira, tá? Através de uma estrutura de um sujeito de direito que é formalmente igual, e que exerce autonomia de vontade. Só que a sociedade brasileira em que esse código se aplica é uma sociedade que acabou de sair de 4 séculos de escravidão sem reparação. Estou falando de 1916, gente. A forma jurídica liberal, e junto com essa estrutura social escravocrata, elas não são compatíveis, mas convivem. Eu pego ali 1824, a primeira Constituição, até 1916, eu tenho uma convivência dessas duas estruturas, tá? Então, eu tenho uma sociedade estruturalmente escravocrata que continua operando até hoje no que sobra.
tá? O que sobra para essas pessoas? Habitar favelas, periferias, sobra o trabalho informal, sobra o trabalho doméstico, uma agricultura muitas vezes familiar precarizada, comunidades quilombolas sem titulação. Eu tenho que entender a história do país a partir desses processos econômicos, não somente ler o Código Civil e achar que com aquilo eu vou resolver os nossos problemas sociais, tá? Aquele livro que eu comentei do Schwartz, tá? Aquele que ele tenta captar as dinâmicas, né, quando ele faz as análises da obra de Machado de Assis, ele tenta captar algumas dinâmicas desse Brasil oitocentista. E ele diz o seguinte, olha, as ideias liberais funcionam aqui no Brasil de uma forma estranha, porque não possuem aquele substrato social na qual foram formadas na Europa. O liberalismo do Brasil é um ornamento ideológico sobre uma base que não é liberal. Ela vai ser primeiro escravocrata, depois clientelista, mas sempre uma sociedade dependente do capitalismo mundial, tá? Agora, há vários autores e autoras, gente. Tem um outro que eu gosto muito, Gessé Souza, que eu recomendo muito para vocês os livros de Gessé Souza. Ele produz vários livros, tá? Ele tem duas obras que eu acho que podem ser essenciais, A Construção Social da Subcidadania e um outro que é bem famoso, A Ralé Brasileira, tá? Em que ele faz uma análise um pouco mais contemporânea. Ele diz, olha, a sociedade brasileira ela opera com uma subcidadania, uma cidadania né, abaixo. O que é isso? É uma camada inteira da população, e aí a gente vai ter que colocar a cor, porque ela é majoritariamente negra, que tem direitos formais, mas não tem condições materiais e simbólicas para exercê-los. Essa é a categoria de subcidadania, tá? A forma jurídica, no nosso caso aqui, ela reconhece essas pessoas como sujeitos de direito, esses subcidadãos, só que a estrutura social os trata como ralé. Por isso, esse conceito, a ralé brasileira, que foi lido em vários casos aí de uma maneira muito deturpada, mas é isso que ele estava querendo dizer, tá? Então, gente, nós temos aqui uma consequência metodológica muito importante, porque essa crítica marxista clássica do direito, né, o Pachucanes, que eu falei para vocês, seus desdobramentos, no Brasil, ela precisa ser articulada a essa crítica do capitalismo racial. O sujeito de direito moderno no Brasil, ele não é apenas a forma funcional do possuidor de mercadorias em geral. No caso, a gente vai acrescentar algo a mais aqui, ela é a forma funcional do possuidor branco, urbano, escolarizado, masculino. Porque do outro lado aqui, o que a gente tem é uma ampla maioria da população que vai aparecer para esse sistema como deficitária, como desigual. Tá? Assim, aqui no Brasil, a igualdade formal, além dela estabilizar a desigualdade econômica em geral, ela também estabiliza, de modo muito específico no nosso contexto, a desigualdade racial, herdada de 4 séculos de escravidão e 130 anos, mais, um pouquinho mais, sou péssimo de cálculo, tá? Mais de 100 anos de abolição sem a reparação devida e sem grandes mudanças estruturais de erradicação do racismo. Gente, quando eu falo reparação, não estou falando de dar dinheiro, tá? Estou falando de reparação no seu sentido estrutural, tá? Ou seja, o que eu quero dizer é que, no Brasil, eu tenho que ler o direito privado como um direito decorrente de uma sociedade pós-escravista. Toda vez que eu ler o Código Civil, vejo lá, o direito sucessório, o direito da família, o direito de propriedade, eu tenho que me perguntar quais famílias acumularam patrimônio durante 4 séculos de escravidão? Quais famílias foram impedidas de acumular durante esses mesmos 4 séculos? E o que significa para o regime jurídico contemporâneo, tudo isso para o regime jurídico contemporâneo da herança, da propriedade e do contrato. Eu tenho que ter essa visão mais sofisticada da realidade brasileira, tá? Penúltimo slide, eu estou falando, é rapidinho, gente, logo a gente finaliza esse tema e partimos para as discussões, tá? E eu tenho que trazer também, gente, essa discussão para o âmbito da sociedade digital, tá? Porque isso atravessa hoje também esses debates, e o marxismo também tem coisas a falar a respeito das intersecções entre direito digital e direito privado, tá? Ou, sei lá, o que a gente pode entender, o que muda?
talvez na crítica marxista do direito, quando a gente passa de uma economia industrial, que é a base de onde se consolida a ideia marxista, para uma economia que a gente vai chamar de plataformas, um capitalismo de dados, capitalismo dos algoritmos. Tem muito nome hoje, enfim, entendam a ideia, não um conceito, não fiquem preocupados com o conceito em si, tá? Olha, talvez o que muda é a forma da mercadoria, porque efetivamente mudou a forma da mercadoria. Mas a estrutura fundamental que eu trouxe para vocês, fetichismo, abstração, equivalência formal e sobre a desigualdade material, tudo isso parece que tem se aprofundado, em vez de se dissolver ou desaparecer. Tá? Eu destaco aqui para vocês a questão dos dados digitais. Um dado pessoal hoje, ele é uma mercadoria. Você entra numa plataforma, a plataforma diz que é de graça e tal, mas você está pagando com os seus dados pessoais. Ela é mercadoria, os dados digitais são mercadorias no sentido econômico estrito, porque essas empresas extraem dados, né? Vocês já sabem disso, né? Vai lá, faz rastreamento de navegação, biometria, geolocalização, qual é o comportamento de consumo, as comunicações privadas que estabelecendo. Tudo isso é dado pessoal, digital, tá? Essas empresas processam esses dados, colocam eles em perfis, elas vendem esses perfis para anunciantes, treinam os algoritmos que vendem para outras empresas. Então, veja que esses dados produzidos pelos usuários, eles valem dinheiro real, tá? Só que esse dinheiro vai para as plataformas e não para os usuários. Aí eu volto para a questão da forma jurídica, porque a forma jurídica que vai organizar essa nova economia é o chamado contrato de adesão digital, tá? Os famosos termos de uso, para quem ainda não sabe muito bem deste assunto. Então, quando você vai lá e clica em aceitar para usar um aplicativo, você, para o direito, está manifestando a sua vontade. Você está dando o seu consentimento, ou seja, você está celebrando um contrato. Então, gente, sobre a forma jurídica clássica, essa seria uma operação como qualquer outra. Tem duas partes formalmente livres, tem manifestação de vontade, tem vínculo jurídico. Só que, volto lá para a questão concreta, que essa é a questão material, materialista, tá? Sobre a forma jurídica concreta, é algo radicalmente diferente. Você leu realmente aquilo que você está lendo, que está aceitando lá nos termos? Porque, assim, se você fizer isso, você vai ter que passar a vida inteira só lendo os termos de adesão, porque são milhares que você acaba assinando no decorrer da sua vida. E, às vezes, você lê, mas não compreende, mesmo com um curso de direito, tá, gente? Porque são documentos juridicamente sofisticados. Você pode negociar com essas plataformas. Aliás, você tem alternativa real, você pode sair das plataformas, porque isso significa exclusão social. Se você sair de todas as plataformas hoje, você para de existir para o mundo, tá? Então, essa forma dado, gente, ela vai intensificar o conceito de fetichismo que eu trouxe para vocês. Quando algo dá errado em uma decisão tomada pelo algoritmo, tá? Alguém, sei lá, é negado num crédito, vou pedir um crédito, sou negado lá, eu sou classificado como suspeito pelo mecanismo de reconhecimento facial, sou excluído de uma plataforma, a explicação que geralmente aparece para nós é: a culpa é do algoritmo. Eu adoro isso, a culpa é do algoritmo. Eu fico lá vendo o algoritmo, ou eu sou o culpado por isso. Como se o algoritmo fosse uma entidade autônoma, técnica, neutra. Gente, um algoritmo, um código matemático, ele não cai do céu. Eles são produzidos por seres humanos que tomam decisões sobre quais dados usar, quais correlações privilegiar, quais resultados eles vão otimizar, tá? Por isso, atrás dessa suposta impessoalidade técnica do algoritmo, gente, porque atrás de uma técnica existe um poder, sempre, tá? Há relações sociais concretas por trás desses algoritmos. Eu tenho os desenvolvedores, eu tenho as empresas, eu tenho os usuários, eu tenho autoridades regulatórias ou não regulatórias, que é a discussão sobre regulamentação ou não. Ou seja, o fetichismo digital, ele faz com que essas relações desapareçam sob a aparência de uma neutralidade técnica. Eu posso trazer vários exemplos para vocês aqui, né? O trabalho de plataforma, que muito se discute hoje, né? O entregador de iFood, motorista de Uber, eles não são empregados, eles são
parceiros autônomos, né? Você entra lá no Uber e vai buscando um parceiro, alguma coisa assim, esqueci o conceito, alguma coisa bonita, geralmente eles trazem, tá? Mas a forma jurídica, a gente vai mostrar que eles são pequenos empresários autônomos, tá? Só que a forma jurídica concreta, material, ela mostra uma subordinação algorítmica intensa. Vocês estudam isso em direito do trabalho, a questão da subordinação, tá? A plataforma, ela vai definir preço, ela vai definir rota, ela vai classificar desempenho, ela muitas vezes exclui sem aviso e tal. A gente está falando de um fetichismo digital. A forma do contrato civil com essas plataformas, porque eles aceitaram os termos, esconde uma substância que a gente tem que chamar de relação trabalhista, tá? Posso trazer o exemplo também dos scores de crédito, né, da pontuação que você recebe através de Serasa, SPC, que vai atribuindo a cada cidadão, nós brasileiros, uma pontuação que vai definindo o nosso acesso a crédito, a financiamento, tal. Veja que muitas vezes a gente nem tem acesso, nem sabe por que eu tenho a pontuação que eu tenho. Às vezes eu entro em alguns lugares, vejo lá no Uber, eu tenho pontuação 4,92, tá? Mas ela opera um efeito material sobre mim, porque ela está definindo a minha vida, definindo concretamente a minha vida, tá? Posso falar também de reconhecimento facial, blá, blá. Enfim, eu estou falando que esta forma que agora é dado, né, forma dado, ela não substitui a forma mercadoria. No caso, esta forma dado, que é característica da sociedade digital, ela intensifica a forma mercadoria. Esse capitalismo de plataforma, eu gosto muito desse nome, capitalismo de plataforma, ele extrai valor, tá? O valor desses dados que são produzidos pelos usuários, ele organiza a circulação, tá? De mercadorias e serviços dentro dessas plataformas, ele governa, por exemplo, o trabalho e a nossa existência via algoritmos, e tudo isso é feito sob a forma jurídica do contrato livre entre partes formalmente iguais. Você foi lá e deu seu consentimento, você clicou. Claro que Pachucanes ele não previu isso, né, gente? 1924, tá? Que bom que ele não tenha previsto, que eu ficaria um pouco com medo disso. Mas a tese central dele, a correspondência entre forma mercadoria e forma jurídica, me parece que está sendo confirmada no século digital, tá? Tem uma autora, que não é marxista, tá, gente? Mas ganhou muito destaque atualmente, a Shoshana Zuboff escreveu um livro chamado Capitalismo de Vigilância, tá? E ela diz que o capitalismo ele já não opera mais vendendo mercadorias para sujeitos. Ele opera hoje produzindo perfis de comportamento e antecipando o comportamento futuro dos sujeitos para vender essas previsões para esse mercado privado e para os estados. Então, a gente tem um sujeito, que eu até publiquei um livro chamado Sujeito de Direito Digital, aquele que vai aparecer na nossa Lei Geral de Proteção de Dados como proteção de direitos digitais do titular digital. Mas ele aparece como formalmente protegido, mas ele está materialmente capturado. Tá? Então, no âmbito digital, a gente tem toda essa discussão que eu coloquei aqui para vocês como a forma dado. E para concluir, gente, eu trago aqui essa ambivalência, né, que é necessária de ser discutida para que a gente não caia também numa ideia de que tá tudo pedido, não tem saída e tal, porque a crítica marxista muitas vezes ela nos dá essa ideia, assim, ela acaba desnudando de uma maneira tão profunda como opera esse sistema que a gente fala, puxa, não tem saída, não tem alternativa, tá? Se essa crítica marxista ela é certa, né, porque, na verdade, ela acerta em entender que o direito privado moderno é estruturalmente uma forma jurídica do capitalismo. Tá? A pergunta é, se é estruturalmente uma forma jurídica do capitalismo, e talvez eu seja crítico do capitalismo, qual é o sentido de lutar por direitos? Faz diferença no nosso direito ter Maria da Penha, Código de Defesa do Consumidor, CLT, Lei Geral de Proteção de Dados, Lei Brasileira de Inclusão, desculpem, ou tudo isso é apenas uma administração ideológica da exploração. Então, quero terminar de uma maneira mais esperançosa, dizendo que tem diferença, sim, e tem muita diferença, só que é necessário entenderem que temos
essas diferenças operam, tá? Eu acho que há duas posições erradas que precisam ser evitadas. Eu acho, tá, gente? Aí é a minha posição. A primeira, quando eu estou falando aqui da crítica marxista, a primeira posição que precisa ser evitada é a panfletária e irresponsável, que me parece ser a que muitos defendem hoje. Ah, o direito é só dominação, luta por direitos é ilusão, só a revolução estrutural importa. Não que, claro que importa, mas só que essa posição ignora que dentro do capitalismo, tá? E aí eu estou vivendo dentro dele, tá? Há diferenças enormes entre uma sociedade com Maria da Penha e sem Maria da Penha, entre uma sociedade com Código de Defesa do Consumidor e uma sociedade sem ele, em uma sociedade com lei do trabalho doméstico e uma sociedade sem essa lei. Essas diferenças, para muitas pessoas, podem ser questão de vida ou morte, para milhões de pessoas. A segunda posição que eu acho que é errada, gente, é a do cinismo institucional. Porque, já que o direito é o que vamos nos conformar com ele, vamos ser pragmáticos, não dá para esperar a revolução e tal. Porque essa posição, gente, ela vai naturalizar o capitalismo e seus efeitos. Ela esquece que o que existe hoje não é o que sempre existiu no passado e o que sempre existirá. A gente tem muitas lutas históricas, a luta da abolição, do sufrágio universal, direitos trabalhistas, direitos de mulheres, direito da população negra, pessoas com deficiências, LGBTQIA+, todas essas foram lutas que ocorreram por dentro do direito, por mais direitos, por melhores direitos, e lutas que também estão para além do direito. Lutas por transformações sociais que o direito sozinho nunca conseguiu e nunca vai conseguir produzir, tá? O próprio capitalismo, gente, se eu for fazer uma análise um pouco mais profunda, ele já traz essa ambivalência há muito tempo, desde Engels, que faz uma revisão na sua teoria, Lukács também tem um livro chamado História e Consciência de Classe, todos eles reconhecem esse valor estratégico das lutas por direitos, que hoje é chamado como a luta por emancipação por meio do direito. Só que essas lutas, elas têm seus riscos, porque muitas vezes a gente, conquistamos direitos e a gente perde a perspectiva da crítica constante. Há uma estabilização da forma social que produz desigualdades originais. Não dá para entrar muito nessa questão, tá, gente? Eu discuto isso muito num outro curso que eu tenho, Teoria sobre Sujeitos de Direitos, mas a gente tem que ter sempre uma postura específica em relação a direitos. Lutar pelos direitos é necessário, defender direitos é necessário, ampliar direitos é necessário. Mas a gente não deve confundir esta luta com a transformação efetiva das estruturas sociais. A gente tem que saber que cada direito conquistado pode, no limite, virar uma parte de um problema que ele pretendia resolver, tá? Manter isso como horizonte, somente conquistar direitos, tá? Não deixa a gente se perguntar sobre uma outra questão, uma questão que vai além dos direitos. Que tipo de sociedade nós queremos criar para além dessa estrutura? Então, quando eu estudo uma lei protetiva, né, vocês vão estudar Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Maria da Penha, LGPD, você tem que perguntar que avanço essa lei produz concretamente e se perguntar também que estrutura social essa lei estabiliza ao funcionar, porque a capacidade do capitalismo de absorver as incidências é muito grande. Por isso, eu vou encerrar aqui com uma síntese para este tema, tá? E depois a gente abre aqui para discussões, já que já deu 1h30 aqui de fala. A crítica marxista do direito, ela não pretende substituir o direito por outra coisa no momento atual, tá? Não é que não existam outras teorias mais ortodoxas do marxismo, não existem, mas o recorte que eu estou fazendo aqui é dentro das possibilidades do direito, tá? Essa crítica marxista, ela me parece que pretende ensinar a operar o direito sem ser operado por ele. Por isso a ideia da forma fetichista, desse desnudamento do direito, tá? Isso significa para mim 3 coisas, que nós temos que ver as relações sociais que estão por trás das formas jurídicas, isso é atuar contra o fetichismo. Temos que reconhecer a historicidade das categorias jurídicas,
sair dessa ideia de que o direito é natural, de que o direito é universal, ele é a melhor fórmula que foi criado. Não, isso é uma condição histórica. E terceiro, manter o horizonte de uma transformação que vai além do que o direito sozinho pode produzir. Não se acomodar nessas fórmulas muito simplórias. Contra esse pacifismo institucional. Conquistei o direito, está tudo certo. Quem sair daqui dessa discussão com esta competência tripla, ou essa tripla competência, gente, sai daqui com uma das ferramentas mais poderosas que a teoria do direito do século XX produziu. Tá? Por isso, para mim, a crítica marxista é muito potente, porque ela nos tira dessa grande ilusão de que o que está posto é o melhor dos mundos possível. Certo? Ok? Encerro a apresentação por aqui, gente, e abro aí para as questões de vocês. Então, por favor.